Nós assistiremos agora a palestra Embate entre o Legislado e o Convencionado. Eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor ministro, Dr. Guilherme Augusto Caputo Bastos, acompanhado da gerente jurídica da Associação Brasileira de Shopping Centers, doutora Gisele Pimentel. Boa tarde a todos. Eu quero aqui apresentar o currículo do Dr. Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito pela Universidade de Brasília, é pós-graduado em Direito do Trabalho pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Agradecer, primeiramente, a doutora Campina e a toda a organização que lembraram do meu nome para estar com vocês aqui nessa tarde. Eu, quando comecei a pensar como é que eu poderia fazer uma apresentação sobre esse tema, eu pensei em trazer o acordo do recurso extraordinário 590-415 Santa Catarina, cujo relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, e dali extrair todas as conclusões possíveis e imaginárias sobre o tema. Ali está um curso completo sobre o porquê de darmos essa prevalência do negociado sobre o legislado. Mas, para me convencer também, porque, afinal de contas, eu sou tido no Tribunal Superior do Trabalho como um defensor assim, bastante radical do valor que devemos emprestar à negociação coletiva, aos instrumentos normativos, e para isso também, para fortalecer esse meu ponto de vista, ou, de repente, alterar alguma coisa, eu comecei a buscar na origem como é que foram criados os sindicatos, por que foram, como foram, e também como é que surgiu essa convenção coletiva de trabalho, esse acordo coletivo de trabalho, E é interessante que a gente vai voltando um pouco aos seus dias há 30 anos, e há tantos anos, às vezes aplica um dispositivo da consolidação das leis do trabalho, que sequer tem ideia de como é que se originou da onde que veio aquele dispositivo, como é que surgiu aquele dispositivo, e todos os dias eu interpreto, aplico, mas não, às vezes a gente, por falta de tempo, às vezes de interesse também, a gente não tem essa curiosidade. Mas, acompanhando, e evidentemente, me preparando para vir para cá, acompanhando essas discussões a respeito da reforma como um todo, acabei não percebendo de todas as leituras que fiz, não se dedicaram propriamente a alguns assuntos que eu reputo mais importante, mais relevante de toda essa reforma, que foi exatamente dar essa prevalência aos instrumentos normativos, ao invés do que está inscrito na lei. Então, eu acompanhei, inclusive, dessa última reunião que houve dos magistrados, auditores fiscais e o Ministério Público do Trabalho, e dali também não extraí uma preocupação absoluta com relação a esse tema, e eu achando que isso era a maior, talvez, alteração que se propugnava pela Lei 13.467. Mas, disse-se já, aproveitando dessa manifestação, dessa grande reunião que houve em Brasília, tomando como, vamos dizer assim, um ponto de partida para as críticas à Lei 13.467, eu vi que eles fizeram alguns enunciados, fizeram muitos enunciados, e sobretudo sobre essa questão do negociado e legislado, mas não colocaram nem dentre os assuntos mais relevantes quando apresentam o tema na sua página. Me refiro à Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Então, eu não sei se não estão se dando conta ou se
realmente este assunto não se revela tão relevante dentre todas essas transformações que vão se operar a partir do dia 11 e 13, para não desagradar ninguém. Talvez essa do negociado sobre o legislado não esteja dentre os assuntos mais relevantes eleitos pelos meus colegas. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui saber como é que se originaram esses sindicatos. Por exemplo, quem faz a negociação? São os sindicatos. Eu fui saber como é que nasceram esses sindicatos. Então, por exemplo, eu soube aqui, uma primeira legislação nos leva a 1907, né, foram criados os sindicatos, e dentre as suas funções, missões, tendo por fim o estudo, a defesa, o desenvolvimento dos interesses gerais da profissão e dos interesses profissionais de seus membros. Quer dizer, aí sempre com essa tônica de defesa dos interesses dessas categorias que eram agrupadas por similaridade, conexão, enfim, por vários critérios que se adotava. Depois desse ensaio de 1907, começamos a entrar num período político mais turbulento, e aí também a Amaury Mascaro aponta essa proximidade a 1930 como um período em que se instalava um novo período político, né? Uma política diferente, pelo menos, né? Com o Estado Novo, com Getúlio Vargas, aquela preocupação com a agitação do mercado, greves inúmeras, saímos da famosa crise de 1929, e essa coisa aqui. Caraca, eu saio de Brasília e venho ficar com a boca seca no Rio. E aí, com chegando perto de 1930, evidentemente, houve uma grande alteração, a segunda alteração, através do decreto 19.770, onde se dá uma nova formatação aos sindicatos e os coloca sob o guarda-chuva do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ele evidentemente teria que apresentar suas credenciais ao Estado, enfim, sob uma reforma que justifica os contornos políticos da época, né? E, sobretudo, deu a estes sindicatos a feição do sindicato único em cada base territorial, de modo que, evidentemente, ficava restrita a liberdade de constituição desses sindicatos, e isso já foi tratado de certa forma aqui pelos que me antecederam. Com a Constituição de 34, passou-se por uma rápida experiência da pluralidade sindical, mas o que foi reconquistado pelo regime político à época, em 1937, com a Constituição Federal de 1937, e voltou ao que era antes. Foram como se recriados os sindicatos, e sob a custódia ainda do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e com a mesma estrutura da unicidade sindical. Agora, esses sindicatos, então não há muita novidade das regras dos sindicatos nessa época até os nossos dias. Muito pouca coisa mudou. Nós veremos que, até pelo que eu tenho, pelas informações que trouxe, nós vamos ver que poucas coisas mudaram, mas mudaram, sobretudo, nesse aspecto de valorização dos instrumentos normativos. E aí, fui ver, Sérgio, sobre convenção coletiva, desembargador Sérgio. Fui ver sobre convenção coletiva, eu nunca tinha tido a preocupação de saber a origem disso, como é que isso nasceu. E aí fui naqueles autores que tanto nos ensinaram, tanto nos valemos dos seus livros, e eu principalmente, início de magistratura e tal. Então, foi no Segadas Viana, interessante, pode-se afirmar que ela nasceu com a democratização, com o direito dos trabalhadores de se reunirem
para acertar pontos de vista comuns e enfrentar o poderio patronal. E aí vem Délio Maranhão, que foi outro autor que estudou a origem causal da convenção coletiva, faz uma série de considerações, Orlando Gomes e Gottschalk, Roberto Barreto Prado. Então, foram várias concepções do que seria essa convenção coletiva, e eu vou passando rapidamente o trabalho, depois eu disponibilizo para a doutora Carolina, se alguém tiver interesse, né, dessas informações. Mas vejo que Mozart Vitor Russumano, ministro Russumano, o que diz? Os fatos foram mais fortes que os preconceitos, e embora se negasse a legitimidade e, portanto, a eficácia jurídica de tais convênios, ninguém podia contestar que os mesmos tinham vantagens práticas ostensivas. Era um novo instrumento de conciliação entre as partes, útil à paz social. Nas horas agudas de crise ou conflito, o convênio direto entre os litigantes funcionava como paliativo imediato e, por vezes, como fator decisivo de solução do conflito. Então, vejam, senhores, a gente vai construindo um raciocínio, vai vendo como qual foi a origem desses instrumentos normativos, para ver que não há novidade nenhuma, e daí talvez a minha indignação de tanta celeuma em razão de hoje estarmos dando essa prevalência ao que os atores sociais querem como regras para dirigir as suas relações trabalhistas, laborais, ou o que o Estado lhes quer impor enquanto regra escrita. Então, o ministro, segue o ministro Russumano, dizendo que os trabalhadores foram os grandes triunfantes no uso das convenções coletivas. Elas falavam através de seus sindicatos e estavam, na realidade, admitindo a legitimidade do sindicato e da representação sindical. Sua Excelência faz outras considerações, inclusive, das nações desenvolvidas, dizerem que elas nasceram do seio da sociedade para os códigos, e nos países não industrializados essa foi uma criação reversa. E aí passamos para o objeto desses convênios coletivos. E o próprio ministro Russumano nos dá, numa passagem de uma de suas obras, o objeto principal da convenção, a estipulação de normas abstratas, verdadeiras regras de conduta que deverão ser obedecidas tanto quanto as leis, no momento em que trabalhadores e empresários celebrarem, por sua vez, contratos individuais e os puserem em execução. Eu trago também a Mauri Mascaro, que faz uma reflexão muito prudente e pertinente sobre os convênios coletivos, e diz uma coisa muito interessante. Os sindicatos trabalhistas prestam-se a uma função pacificadora, funcionando como uma fumaça da paz aspirada entre os interessados e por um certo prazo, durante o qual não haverá guerra entre os contendores. Os sindicatos trabalhistas compenetram-se de que não devem reivindicar, e os patrões sabem que nenhuma nova exigência lhes será feita, com que a harmonia nas relações de trabalho se estabelece em proveito dos interessados diretos, da sociedade, que não sofrerá os inconvenientes de uma greve, do Estado, que contará com a colaboração desses parceiros sociais, arrematando que os acordos cumprem uma função normativa subsidiária e complementar, funcionando como um tipo de norma jurídica de que se vale aos grupos econômicos e profissionais para a pactuação de deveres e direitos que disciplinarão as relações de trabalho. Eu anotei aqui inicialmente uma também reflexão do ministro Barroso, que consta no seu voto, quando ele fala do período de transição que marcou a nossa Carta de 88, e digo eu, tem para mim, após essas reflexões, que atuando os sindicatos das categorias econômico ou profissional em convênio coletivo de trabalho, em verdadeira e legítima paridade de armas, estamos ao elaborar as condições de
trabalho, estabelecendo um verdadeiro contrato entre as partes com força de lei, ou como querem chamá-lo alguns juristas, contrato-lei, convênio-lei ou contrato normativo, dentre outros. O professor Segadas Viana, aliás, também foi muito feliz ao afirmar que o Estado divide sua ação, sua responsabilidade e seus poderes com outras instituições. A convenção coletiva é, na verdade, uma regra de direito geral, abstrata, que elege um número indefinido de situações jurídicas semelhantes e interessa a todas as pessoas que se acharem na situação de fato que ela prevê. E cita outros autores estrangeiros, reforçando exatamente essa natureza de lei que possui esses convênios coletivos. O ministro Russomano novamente nos adverte que os convênios coletivos, diz ele, é algo diverso pelos seus efeitos normativos, algo tão diferente que seja chamado como for, não se identifica com os contratos nem com as leis materiais, e arremata a sua excelência, é apenas o que é, uma forma típica das sociedades industrializadas de elaboração normativa, sem caráter estatal, que funciona como um fator de equilíbrio das relações de trabalho e, inclusive, complementa o sistema das leis materiais que as disciplinam. E, enfim, faço a respeito de Hans Kelsen, quando fala como no que se refere ao caráter de autonomia da criação das normas. A categoria da convenção não é incompatível com a criação de normas gerais, nem com a criação de normas heterônomas. Eu estou insistindo porque isso faz parte da conclusão. Eu teria nos slides chamando a atenção dos senhores e senhoras para esses detalhes. Bom, estabelecido que os sindicatos detêm a legitimidade para estabelecer entre categorias econômica e profissional, através de convênios coletivos, relações de trabalho que presidirão as atividades no segmento, promovendo assim a paz social e considerando como civil que ostentam os instrumentos normativos patamar de lei ordinária, surge a pergunta: quais os direitos trabalhistas que poderão ser objeto da negociação coletiva, considerando as teorias da irrenunciabilidade e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas? Muitos de nós sabemos que durante muitos anos advogaram essa tese da irrenunciabilidade absoluta, indisponibilidade absoluta, e eu, nos idos de 95, mais ou menos, estive fazendo uns estudos na Espanha e tratei esse tema, e desde aquela época já advogava uma compreensão diferente da que davam os juízes, os doutrinadores do direito do trabalho a essas questões de renunciabilidade e disponibilidade. E eu sempre usava um exemplo muito assim do nosso cotidiano, que a parte chegava com uma petição inicial, nós, na nossa sala de audiência, recebíamos uma contestação e, sem lê-la, eu perguntava: a proposta de conciliação? Sim, 2.000. Eu quero 3. Bom, então 2 entre 2 e 3, vamos fechar aqui por 2.500. 2.500, assinava-se um acordo, assinava-se a conciliação, as partes saíram muito satisfeitas, eu não sabia nem o que eu estava homologando. Isso não era eu, isso eram todos os juízes, usavam desse expediente. Então, se eu fosse me deter rigorosamente ao que poderia ser disponível ou irrenunciável, né, para saber se eu poderia homologar aquela conciliação, enfim. Mas trouxe aqui alguns posicionamentos, exatamente ressaltando essa questão da disponibilidade e da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. A jurisprudência do tribunal evoluiu, o Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo, evoluiu e fixou os seguintes parâmetros: todos os direitos estariam sujeitos a essa transação, exceção feita quando o instrumento normativo
propiciasse a supressão de direito expressamente previsto em lei, se reduzisse o patamar mínimo protetivo assegurado aos trabalhadores, e especialmente quando cuidasse de higiene, medicina e segurança do trabalho, e em caso de direito de terceiros. Esse foi o parâmetro que se fixou e que se filiou nós, no Tribunal Superior do Trabalho, para as decisões que envolvessem a questão dos instrumentos normativos. Guardados esses parâmetros, como todos sabemos, a negociação coletiva, a autonomia coletiva, da vontade coletiva, são pilares também que sustentam o direito coletivo do trabalho. Eu fiz aqui uma série de considerações e apenas uma que me chamou a atenção, que reflete assim o ideal de democracia discursiva, legitimando a norma jurídica produzida por meio da participação dialética dos envolvidos em sua gênese. O ministro Barroso também, como eu disse, poderia só usar o RR 590-415 para falar. Eu soube que ele inclusive esteve aqui, falou do recurso extraordinário. A sorte foi que eu acabei enveredando por outro caminho, senão nós estaremos aqui numa repetição, e muito pior, né? O original é muito melhor do que quem estaria repetindo. Mas Sua Excelência faz uma reflexão aqui, e que na mesma linha, a recomendação 163 de 81, que suplementam a convenção da OIT a 154, dispõe que empregadores e associações de empregados devem ser estimulados a buscar eles próprios as soluções para os conflitos coletivos trabalhistas. Assim, se a rigorosa limitação da autonomia da vontade é a tônica do direito individual do trabalho, e na legislação infraconstitucional anterior à Constituição de 88, o mesmo não ocorre no que respeita ao direito coletivo do trabalho ou às normas constitucionais atualmente em vigor. A Constituição de 88 restabeleceu o Estado Democrático de Direito, afirmou como seus fundamentos a cidadania, a dignidade humana, o pluralismo político, e reconheceu uma série de direitos sociais que se prestam a assegurar condições materiais para a participação do cidadão no debate público. Especificamente no que respeita ao direito coletivo do trabalho, como já mencionado, prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador contribuirá para a formulação das normas que regerão a sua própria vida, inclusive no trabalho. E diz Sua Excelência, com a autoridade do Ministro do Supremo Tribunal Federal, se este não é o espírito das normas infraconstitucionais que regem a matéria, cabe ao intérprete rever o conteúdo destas últimas à luz da Constituição Federal. Bom, falamos de sindicatos, falamos de convenções, falamos da natureza de lei ordinária, falamos da autonomia da vontade coletiva, né? Agora, digo eu e afirmo, é bom frisar também que uma das características da negociação coletiva de trabalho, que compõe o rol de princípios do direito coletivo de trabalho, é a equivalência das partes negociantes. Segundo tal postulado, os contratantes coletivos estão numa posição de equivalência, reconhecendo-lhes uma situação sociojurídica de igualdade, sendo todos seres coletivos, abstratos e com função primordialmente representativa. Aqui também o ministro Barroso já ponderava, e consta no seu voto também, diferentemente do que ocorre no direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho, que emerge com nova força após a Constituição de 88, tem nas relações grupais a sua categoria básica e provido de poder econômico, contrapõe-se à categoria dos empregados, ente também coletivo representado pelo respectivo sindicato e munido de considerável poder de barganha, assegurado exemplificadamente pelas prerrogativas de atuação sindical, pelo direito de mobilização, pelo poder social de impressão e pela greve,
né, que são típicos da atuação sindical. Então, dentro desse contexto, há uma absoluta, ao juízo do eminente magistrado, ministro, há uma notória paridade de armas. No âmbito do direito coletivo, segue Sua Excelência, não se verifica, portanto, a mesma assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. E arremata Sua Excelência, ao dizer, ao contrário, o direito coletivo do trabalho, em virtude de suas particularidades, é regido por princípios próprios, entre os quais se destaca o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, que impõe o tratamento semelhante a ambos os sujeitos coletivos, empregador e categoria de empregados. Em outras palavras, digo eu, as tratativas havidas entre os seres coletivos, empresa e entidade patronal e sindicatos trabalhadores, no âmbito de uma negociação coletiva de trabalho, ocorrem em um contexto de equivalência de forças, ao menos no plano teórico, suprindo-se dessa maneira a hipossuficiência do trabalhador verificada nas relações individuais de trabalho. Diante de tal paridade de armas, que assegura condições equânimes de negociação entre a organização sindical dos empregados e respectivos empregadores, o Estado delega às partes a capacidade de autorregulamentação, reconhecendo ainda a eficácia jurídica das normas autônomas por elas próprias elaboradas. Faço algumas considerações a respeito da opinião de João de Lima Teixeira Filho, enfim, outras, para seguir. A garantia à autonomia privada, coletiva e nosso ordenamento jurídico possui respaldo constitucional. Isso está no artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Fica, pois, afirmo eu, isso tirei de um voto num recurso ordinário do síndico coletivo, que diz o seguinte: fica completamente esvaziado o discurso outrora prevalente no âmbito da jurisprudência trabalhista, que diz: com efeito, já tivemos oportunidade de assentar que o empregado merece proteção, inclusive contra a sua própria necessidade ou ganância, quando levado a anuir com preceitos coletivos que lhe subtraem direitos básicos. Se se permitir que todos os direitos trabalhistas sejam passíveis de negociação individual com o empregador, certamente voltaríamos à estaca zero do direito do trabalho. Nenhum empregado deixaria de transigir em maior ou menor medida, e assim desapareceriam as razões econômicas, sociais, ideológicas que ditaram o surgimento do direito do trabalho como ramo da ciência jurídica de cunho eminentemente protecionista do trabalhador e hipossuficiente. E fazem outras considerações. Este foi o acordo que ensejou o recurso extraordinário ao qual a todo instante faço referência, em que houve uma mudança de compreensão absoluta por parte do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito também à disponibilidade, à indisponibilidade, faço uma série de reflexões, de considerações. Também, novamente, vou ao acordo do ministro Barroso, que trata de questões de indisponibilidade relativa e disponibilidade absoluta, e eu já começava a me preocupar com essas questões de indisponibilidade relativa e absoluta, e me lembrava sempre das questões da terceirização, pode atividade, fim e meio, né? E eu faço, o deputado Rogério Marinho fez um desafio, eu faço outro. Eu desafio qualquer um dos senhores, de cima e de baixo, de cima e do lado, para me convencerem do que significa esta bendita atividade meio e fim. E se vierem com a justificativa de que as atividades de limpeza, de segurança são atividades meio,
eu sou capaz de gratuitamente pedir aos meus irmãos advogados que entrem com ações de discriminação, de dano moral contra essas categorias, quando as estão rebaixando na condição de mera atividade de concretização de um fim final lá, que seria o objeto social da empresa. Gente, não há, sinceramente, não há como se dividir em atividade meia e atividade fim. Sinceramente, não consigo entender. Respeito, porque há juristas de alto escalão que conseguem dar uma conceituação. Eu confesso que não consigo. Bom, e aí falamos um pouco de disponibilidade, já estou meio perdido aqui. Falamos de, a boa-fé objetiva, claro que traço uma série de considerações, falo do artigo 422 do Código Civil, faço uma série de considerações sobre ele, alguns julgados que trouxe, falo do artigo 187 também do Código Civil, trouxe um emblemático julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, no caso da Embraer, em que os ministros, e sobretudo o ministro relator, o ministro Godinho, enfatiza este princípio que deve estar gravitando ao torno das negociações coletivas, enfim, para afirmar que logo há um consenso doutrinário e jurisprudencial no tocante à possibilidade de se restringir direitos subjetivos em virtude da imperativa observância aos deveres de lealdade e lisura decorrentes da boa-fé objetiva. E aí, como é que eu estou de tempo aí? Falta segundos? Meu Deus. Bom, então, eu faço aqui algumas considerações para dizer que a gente começa a entrar no tema propriamente dito, mas o importante era demonstrar para vocês, demonstrar para mim mesmo, o porquê dessa discussão, se nós devemos dar ou não prevalência ou maior valor ao que se negocia do que o que está na lei, que foi redigida, muito bem redigida pelos eminentes parlamentares. Nós sabemos bem quais são os 513 que estão lá, os 81 que estão no Senado, na Câmara e no Senado. Então, são leis muito bem redigidas, muito bem trabalhadas, muito bem discutidas, como o Sua Excelência, o deputado nos demonstrou aqui, que a Lei 13.407 passou por uma série de audiências públicas e de fato, isso tudo aconteceu. Agora, eu tinha que me convencer, eu mesmo, eu queria saber a origem disso tudo, porque eu fico assim absolutamente indignado. Eu não consigo compreender como é que ainda ficamos discutindo essas questões. Aí eu falo aqui também da transitoriedade, falo da ultratividade, todos os senhores mais ou menos sabem, o deputado já revelou como é que funcionavam essas semanas lá no Tribunal Superior do Trabalho, e eu me arrependo amargamente de ter utilizado um termo pejorativo a essas semanas numa palestra. Nunca mais eu usei, porque realmente não merece. Eu cheguei a dizer que seria assim uma semana dar uma caixinha de maldade, uma coisa, eu nem me lembro mais, eu me arrependi muito de ter usado. Mas é porque era uma semana onde aconteciam coisas inacreditáveis, inclusive a formulação de enunciados de súmula e de orientações jurisprudenciais sem precedentes. Até isso acabou acontecendo, Eu me lembro que numa dessas semanas nós tínhamos, sair rapidamente aqui, a súmula 364, se não me falha a memória, o número é esse, que autorizava as partes, aos interessados, negociarem o adicional de periculosidade. Nós, Tribunal Superior do Trabalho, autorizamos de um dia para o outro, nesta semana, de um dia para o outro, nós dissemos assim, não podem mais negociar. Criamos um passivo imediato para as empresas de pelo menos 5 anos, quando eles atuavam com a nossa autorização, que a lei não diz isso. Nós dissemos durante anos, através de uma súmula. Então, a indignação dos parlamentares talvez seja um pouco resultado disso, essas surpresas que acabam o Tribunal Superior do Trabalho proporcionando nessas mudanças de
entendimento, enfim. Muito bem, falo da outra atividade, já falei, enfim, faço considerações aqui, inclusive sobre a notícia do Supremo Tribunal com relação a 277, do ministro Gilmar, e, bom, aí entro aqui completamente perdido. Então, falar rapidamente, então, só rapidamente. Problema, aí chegamos ao negociado e legislado, aí eles falam assim, não, mas aí o imposto sindical, isso vai comprometer. Olha, como é que vai comprometer? Eu também, assim, de logo, assim, eu manifesto, assim, minha total surpresa, porque é um assunto tão bobo, assim, para se discutir, dessa contribuição sindical que existe há tantos anos, ninguém nunca reclamou disso, sempre funcionou e tal. Por que será que agora descobriram a pólvora e vamos acabar com esse imposto sindical? Claro, aí eu fui também procurar saber um pouquinho e tal, fui dar uma lida nas origens, né? E chego a conclusões, a algumas opiniões mais atuais, inclusive de uma desembargadora aqui do Tribunal do Rio, uma das opiniões que eu colhi, que estão aqui no trabalho, doutora Sayonara, que eu até falei o nome dele errado, ainda bem que o doutor Fabrício me corrigiu, Sayonara Grilo, ela acha que deve ser extinto esse imposto sindical, né, que está na lei, a contribuição sindical. E a gente vai nas centrais sindicais, elas acham que não deve acabar. E na manhã de ontem, eu lendo meu jornal Correio Brasiliense pela manhã, eu vi a opinião de um leitor lá, e ele diz o seguinte, tem que acabar mesmo. Ele diz o seguinte, na realidade, esses recursos que enchem os cofres de CUT, CONTAG, CTG e outros, estão sendo desviados para enriquecer seus dirigentes. Além dos desvios internos, todos nós vemos que o dinheiro do trabalhador é usado para financiar campanhas políticas, enfim. Aí a gente vai nas manifestações do Congresso Nacional, o relatório, todos eles vão mais ou menos nessa linha. E eu afirmo aqui que o que me parece que ocorreu, mais na linha da opinião daquele leitor do Correio Brasiliense, é que deixaram transparecer que essas contribuições consideradas na sua totalidade são quantias astronômicas. Vocês viram aqui o deputado Rogério Marinho falou em algo de 4, 5 bilhões, não sei se eu ouvi bem, e teriam sido utilizados principalmente após o surgimento das centrais sindicais para financiamento de campanhas políticas e outras utilizações, enfim, e sem que se voltassem para as melhorias das condições sociais. Então, gente, olha, eu depois falo, esse era o discurso mais importante que eu queria passar para vocês, essa ideia de que nós não se justifica essa discussão de negociar sobre esse lado, que aliás são termos ruins, é uma forma ruim de se colocar a discussão. Tem que dizer o seguinte, o que as partes querem, né, as normas que elas querem estabelecer para reger as suas relações de trabalho, versus o que o Estado lhes quer impor através da vedação da lei, né? Então, eu trouxe aqui, dizem que não se pode negociar, por exemplo, questão de repouso semanal remunerado. Nós temos um caso lá que da Alcoa Alumínio, se não me falha a memória, em que nós definimos uma jornada 2 por 2 por 4, 2 dias de trabalho no turno diurno, 2 dias de trabalho no turno noturno e 4 dias de descanso. Nós descumprimos vários preceitos da Constituição. Por quê? É um trabalho em turno ininterrupto, seria esse trabalho em turno ininterrupto. Ele não pode ser mais do que 6 horas, são 10 horas e 45 minutos. Ele não pode passar de 8 horas e, sobretudo, comprometer o repouso semanal remunerado. Ele acaba comprometendo, mas vejam o benefício para os trabalhadores. Eles se reuniram e disseram, nós queremos algum impedimento de ordem médica
ou de alguma ordem técnica que esteja, que eles não detêm os conhecimentos necessários na hora de negociar? Não! Então nós batemos no martelo e dissemos, pode manter essa negociação. Negociação de 12 por 36, que a lei nova inverteu completamente o entendimento que o Tribunal Superior do Trabalho vinha tendo. Então eu só lastimo assim que essa lei ela tenha vindo inverter completamente. Nós hoje estamos lá em torno de mais de 100 enunciados, entre súmulas e orientações jurisprudenciais, nós vamos ter que alterar em função da nova lei. Foi uma lei contra o Tribunal Superior do Trabalho, né? E talvez isso seja para nos chamar a atenção em eventual procedimento que estejamos tendo dentro do Tribunal Superior do Trabalho, que não esteja de conformidade com o nosso Congresso Nacional, que é o representante legítimo da sociedade, então, contra a sociedade. Então, estamos bastante preocupados, mas vejo o Tribunal Superior do Trabalho bastante consciente da necessidade. Deixa eu só ler o finalzinho aqui, gente, porque é interessante, porque eu vejo o Tribunal Superior bastante conformado. Fica bravo comigo não, já estou acabando. Eu digo assim, eu em 1985 já tinha dito, permitimos, contudo, aliarmos, não aqueles que entendam ser hoje possível autonomia privada, derrogar normas inderrogáveis, mas aos que rogam pela promulgação de leis que autorizem os instrumentos coletivos a promoverem a derrogação de determinados preceitos trabalhistas. Isso eu falei em 95. Agora, digo, aqui para finalizando mesmo, não podemos chegar ao exagero de considerar a Lei 13.467 uma lei ilegítima, ou negar-lhe a aplicação, simplesmente, como querem e pretendem muitos dos meus colegas, inserindo-se numa infração a que Ponte de Miranda classifica como infração hipocrítica, sendo aquela em que o juiz, embora pareça atender a lei, em verdade lhe deu sentido que não é o dela. Às vezes elogia e ofende-a, ou diz que a aplica em todo o seu rigor e a nega em seus limites ou em sua típica abrangência. Não vamos confrontar por confrontar o Congresso Nacional. É o que o deputado disse. Há uma divisão nítida de poderes e esse foi o sistema que nós escolhemos. O que cabe ao Poder Judiciário ao interpretar é, evidentemente, se entender que há constitucionalidade, não há alguma inconstitucionalidade, a lei nos autoriza a declarar essa inconstitucionalidade. Só não podemos transformar isso aqui numa briga ideológica. Isso não serve a nada e a ninguém. Muito obrigado, gente.